E aí, pessoal, nessa aula a gente vai fazer um pequeno experimento que é testar para ver se a gente consegue fazer uma inserção, né, de registros, né, inserção de um documento lá em uma collection que é da nossa base de dados que a gente configurou. Beleza, a gente já testou nas aulas anteriores que a nossa conexão banco de dados estava funcionando, né, na porta 27017, e aí a gente deixou tudo configurado aqui, né? Deixou tudo configurado aqui no database, tudo certinho. Tech Announcement é o nome da base de dados. E aí a gente já criou os nossos dois esquemas do nosso mini projeto, a nossa ideia de projeto para a gente exercitar os conceitos de Node.js. Tudo beleza, tudo certinho. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai fazer uma espécie de uso de seeders, parecido com seeders, né, o conceito de seeders que a gente usa no módulo 1 no Sequelize, quando a gente pega, depois de gerar as migrations, a gente pode gerar os seeders, a gente vai fazer algo similar a isso. E para isso eu tenho que instalar uma dependência, né, uma biblioteca que na verdade a gente vai instalar de forma global através do npm install -g, né, global, mongo -seeding -cli. E aí eu coloco para instalar, ele vai iniciar a instalação, no meu já está instalado, ele vai instalar de novo, né? Pode ser que demore um pouco para efetuar a instalação, vai depender muito da conexão à internet, muito da máquina que for utilizada, enfim. Fez a instalação, ele deu um update, né? Porque já estava instalado na minha máquina. Feito isso, eu tenho essa biblioteca, né? Essa biblioteca, se vocês procurarem por ela, vocês podem procurar por mongo-seeding-cli, no qual vocês vão ver, tem um repositório no GitHub que tem todas as explicações, uma mini documentação dela lá. Basicamente, como é que a gente trabalha com ela? Dentro da pasta Databases, eu tenho que criar uma pasta chamada Seeders. Então, vou colocar aqui S-E-E-D-E-R-S. Seeders. Vou colocar aqui, beleza? E dentro dela, eu vou colocar uma pasta Company. E dentro dessa pasta Company, eu vou colocar o meu arquivo 1-company, que eu quero colocar ele aqui numa sequência. Eu poderia ter um arquivo announcement, daí eu poderia criar uma pasta announcement aqui e dentro dela colocar 2-company. E aí ele vai fazendo isso em sequência, né? A gente pode ir botando essa sequência que ele vai fazendo a execução desses processos. O que acontece? Basicamente, dentro desse arquivo company.js, eu vou fazer o quê? Eu vou criar, né, uma disposição de dados para cada uma das propriedades da collection company e depois eu vou executar um comando que ele permite fazer a inserção desses dados que eu inseri como dentro da collection company que vai ser criada lá na nossa base de dados, que vai se chamar Tech Announcement. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar um module.exports aqui, beleza? E aí eu vou colocar CNPJ, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vírgula, corporate name, administrator, name, administrator também. Então, eu vou criar um cadastro daquela empresa master, vamos dizer assim, que gerencia a nossa aplicação. O e-mail, vou colocar administrator@administrator.com. O password hash vai ser... E aí, agora eu tenho que exportar o bcrypt, porque como eu quero que a minha senha seja criptografada, e a gente vai usar depois isso nos controllers, eu já vou buscar aqui o bcrypt.js. Então, vai ser aqui bcrypt.js, que a gente tem que instalar ele aqui. Yarn add bcrypt.js. Vou instalar aqui, yarn add bcrypt.js, instalou, beleza, tá aqui. Então,
eu vou colocar bcrypt.hashsync para ele criptografar, né, a minha senha. A minha senha eu vou colocar sendo como admin e com 8 saltos para fazer, né, o processo de criptografia. No address, vocês lembram que a gente tinha colocado o address e dentro dele algumas outras propriedades. Então, como é que eu declaro aqui? Eu coloco address, 2 pontos, abre chaves, e dentro dessas chaves eu coloco as propriedades e os seus valores. Street, 2 pontos, not found, por exemplo. Zip code, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que estes nomes têm que estar igual aos nomes que eu coloquei aqui, né? Ou se você estiver usando aqui igual a esse aqui, né? Então, tem que estar igual. Vou colocar City Santa Maria, por exemplo. E vou colocar State RS. Beleza. Aí, terminei o address? Terminei. Vírgula. Telephone, ok? E aí aqui, como o telephone também tem 2, vou colocar commercial telephone, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou até copiar aqui, vou dar uma vírgula aqui e vou colocar cellphone, beleza? Aqui e aqui. Depois disso nós tínhamos o admin. Vou colocar como verdadeiro admin. Se eu não tivesse colocado nada aqui, ele seria falso, né, por padrão. E vou colocar que o cadastro dele está ativo também. Se eu não colocasse nada aqui, ele também seria, por padrão, né, falso. Beleza, então o que eu fiz? Eu criei aqui, né, uma exportação de dados de valores para essas propriedades que eu estou utilizando aqui, né? Então eu basicamente populei, né, fiz uma criação de valores para cada uma das propriedades que está contida dentro da Collection Company, beleza? E aí depois disso eu vou agora fazer a execução de um comando que na verdade ele segue a mesma ideia do seeders do Sequelize, no qual a gente faz a execução de um comando para, digamos, rodar isso aqui e inserir lá no banco de dados, na base de dados. Então, qual que é esse comando que eu vou utilizar? Esse comando, se vocês forem analisar, né, a documentação, então a gente pode vir aqui e ver que vai estar aqui, por exemplo, o Mongo. Vamos ver, Mongo seeding client. Vocês vão ver que tem aqui o npm.js e tem esse aqui que é o GitHub, no qual a gente tem nele uma espécie de mini documentação, ó, Mongo seeding, explicando, né, que como que a gente pode fazer isso daqui, ó. Então tem toda a documentação aqui, ele serve para a gente popular uma database MongoDB, né? E aí tem toda a documentação aqui, ó, como que eu devo escrever, né? Se eu for utilizar um formato JSON, se eu for utilizar um formato como eu tinha posto ali também. Então ele mostra aqui como a gente pode montar isso daí, aí ele tem os links para a gente colocar, por exemplo, aqui, trabalhar, por exemplo, com a inserção, tá, dos dados. E aí vocês podem ter acesso a tudo aqui, né, ao installation, como pode ser utilizado e assim por diante. Então tem todas as configurações aqui necessárias. Basicamente, o que a gente tem que fazer agora? Nesse nosso caso, a gente vai utilizar o comando para inserir estes dados lá na nossa company. Como é que ele sabe que vai ser para a nossa, para a nossa collection company? Porque eu vou colocar, né, que ele tem este nome aqui, ó, company. Então ele vai reconhecer que é para a collection company e vai entender que ele deve inserir lá na collection company. Então eu coloquei o name aqui na pasta e o name aqui no arquivo e ainda numerei aqui a sequência. Então, nosso comando é seed
traço U, e aí, entre aspas simples, MongoDB, dois pontos, barra, barra, 127.0.0.1, dois pontos 27017, que é basicamente o endereço da nossa conexão, que a gente tinha aqui também, né? No nosso index.js, ó, MongoDB 127 barra tech announcement, então a gente só está copiando aqui o endereço da nossa conexão, tech announcement, vou até copiar aqui, para não ficar errado, colocar aqui, tech announcement, beleza. Depois disso eu fecho as aspas simples, e aí coloco traço, traço, drop database, isso daqui é necessário somente se você quiser dar um drop, né, remover uma database tech announcement que já existia lá no MongoDB. Então, se eu quero remover uma base de dados existente, que é essa aqui, e colocar e criar uma nova com essa inserção de dados, eu coloco o drop database aqui, traço drop database. Senão, não precisa colocar, tá? Ponto, barra, e aí eu coloco agora o caminho no qual está a população, né, os dados populados, que é source barra, e aí aqui dentro a gente vê database, database barra seeders. E aí ele vai encontrar aqui o company, vai reconhecer com company e com um company, que é a inserção de dados para esta collection, tá? E a partir disso, ele vai conseguir rodar o comando para que a gente possa ver lá no MongoDB se foi inserido os dados. Então, antes disso, eu vou iniciar o robotst aqui. Estou iniciando ele aqui. Então, aqui está ele, robotst, já iniciamos, né? Posso ver aqui que eu tenho duas bases de dados aqui, uma config que é padrão e uma outra de teste aqui. Não tem nenhum tech announcement aqui, ó, não tem nada, beleza. Vou vir aqui, vou rodar o comando. Ele gerou diversas mensagens, ó, start collection import, então começou a coletar os dados que eu tinha inserido. Fez o que? A connection com database, deu sucesso. Drop in database, se existir, se não existia. Inserting one document into collection company, que é o nome da nossa collection, company, ó, company. E depois disso, closing connection, finish. Se eu voltar aqui, dar um refresh, ele criou o database tech announcement. Nas collections eu tenho company, ele não criou essa announcement, porque eu não solicitei que ele criasse. Se fosse solicitado o announcement, eu criaria aqui dentro uma pasta, dentro do seeders, announcement, e colocaria 2-announcement aqui. E aí eu posso visualizar aqui no company que ele gerou a inserção de um documento com todos os dados que eu acabei de inserir aqui no nosso código. CNPJ 1 a 8, administrator, o e-mail, o password hash, então a nossa senha ó, já está certinha lá com a criptografia. Address, que tem as propriedades dentro do address, 4 propriedades, tudo certinho aqui. Telephone, tudo certinho aqui. Admin, true, active, true. Fiz a inserção de dados usando então o Mongo Seeding Client e deu tudo certinho. Aqui está o nosso ID, ó, vocês podem ver que ele já indica que esse ID ele é do tipo Object ID, então por isso que no announcement eu digo que o tipo dele, né, que eu vou buscar lá no company, é Object ID, ó, porque ele é um Object ID, e aí ele tem ó, underline ID e ele gera esse ID aqui aleatório. Tudo certo, documento criado com sucesso. E aí eu posso fazer, né, posso ter, né, com isso diversas possibilidades de popular, né, a minha database no MongoDB.